quando a gente já começou a revisar esse conceito de atraso, perda e vazão, e às vezes se confundem até pela experiência que a gente tem quando a gente está observando alguma coisa, né? O atraso tem a ver realmente com o tempo que cada pacote leva para transitar entre o transmissor e o receptor, que é o tempo de propagação dos sinais no meio de comunicação, é o tempo daqueles dispositivos intermediários que a gente viu ali que retransmitem, regeneram, interpretam parte dos dados. Aqueles dispositivos vão parar e vão receber um pacote e ver para onde ele vai. Tem todo esse tempo envolvido também. E ele não atrapalha esse atraso, em geral, para transmitir grandes volumes de dados. Isso é uma característica interessante. Eu vou baixar uma imagem do DVD inteira, eu vou baixar um filme inteiro, são centenas de megabytes. Não vai ser tão crítico. Mas quando eu vou ter uma aplicação tipo essa aqui de comunicação em tempo real, ou às vezes a gente vê na TV, o correspondente no Japão está fazendo uma entrevista ao vivo. Só que o correspondente no Japão demora vários segundos para começar a falar quando estão falando com ele. Isso tem a ver com o atraso da entrega só. Vocês podem ver que nunca para a imagem, não dá nenhuma falha na imagem. Ela segue sendo boa, agradável, o som é contínuo também, sem interrupção. Mas existe um atraso entre uma pessoa falar e a voz dela chegar até a pessoa que está no Japão e aquela pessoa no Japão interpretar, que vai ser uma fração de segundo, e começar a responder também, e um atraso para voltar tudo isso. Então isso tem a ver com atraso de propagação. Não tem a ver com ter sido perdida informação no meio do caminho e nem a vazão de dados segue sempre alta, segue constante. A perda de pacotes, por outro lado, ela é algo mais característico que tem a ver com algum problema realmente no meio da comunicação e que ele pode ser inclusive previsto isso aí. Perda de pacotes é previsto em diversos protocolos de comunicação. Uma perda é, no meio do caminho, dois dispositivos tentaram transmitir simultaneamente, ou então simplesmente foi transmitido e um dos dispositivos intermediários fez uma verificação de integridade e viu que chegou algum bit errado em alguma parte do pacote e ele não tinha como detectar. Pode ser resultado também de mau funcionamento, mas em geral não é o principal motivo. Ou aí, por realmente algo catastrófico, alguém realmente rompeu o fio, arrancou o poste fora, cortou um cabo, ou simplesmente a Wi-Fi está fora de alcance. Você saiu andando no telefone longe de casa e não pega mais Wi-Fi. E também causa uma perda de conexão, porque ela acha que está conectada, envia os pacotes e ele não chega ao destinatário corretamente. Em um caso excepcional também pode ocorrer um caso de roteamento errado. O pacote está sendo enviado numa rota que nunca vai chegar ao destinatário. A perda de pacotes, então, como eu comentei, que ela pode ser prevista no meio de comunicação, e é um caso bem típico esse da Wi-Fi, até mesmo que o Robinson estava falando aí, que usar TV no Wi-Fi é um problema. Porque todos os dispositivos que estão junto no Wi-Fi, eles tentam transmitir coisas simultaneamente. A gente vai ver no assunto relacionado com colisão. Chama colisão quando dois dispositivos tentam transmitir o mesmo meio físico de comunicação ao mesmo tempo. E que existem políticas para evitar a colisão, mas às vezes vai acontecer, estatisticamente. E uma televisão operando na Wi-Fi, ela está competindo com todos os outros dispositivos que estão operando na Wi-Fi. E de tempos em tempos, por ela utilizar muito da rede, ela vai transmitir simultaneamente a outro dispositivo. E aí simplesmente vai dar interferência entre um pacote e outro sendo transmitido simultaneamente. E vão dar erros, o receptor não vai conseguir identificar. Então os dois vão ter que voltar a tentar transmitir de novo. Mas aquele pacote já foi perdido e vai ter que haver uma comunicação no sentido contrário do receptor dizendo que não recebeu algum pacote, ou então, pelo simples fato do receptor não ter confirmado o recebimento, o transmissor vai tentar retransmitir aquele mesmo pacote novamente. Veremos sobre colisão em detalhes essa questão da perda de pacotes. Vazão de dados. A vazão de dados é uma métrica agora que ela é mais complexa, porque ela exige que, num determinado período de tempo, eu conte quantos dados trafegaram na rede, que pode ser um décimo de segundo, um segundo, um minuto, uma hora, um ano. Eu pego toda a quantidade de volume de dados medido em bits e divido pela quantidade de tempo, que pode ser, em geral, por um segundo. Ou então, quantidade de segundos. Quantos bits trafegaram durante uma hora? São 3.600 segundos.
Divido por 3.600. E essa vazão de dados que pode ser atingida, existe um limite teórico que é limitado pela camada de enlace ou camada física de cada meio de comunicação. Ela é diferente, a vazão máxima de dados que eu posso atingir numa rede Wi-Fi, dependendo da geração dela, ou numa rede Ethernet, dependendo também da versão dela. Existem mais do que um tipo de Wi-Fi, existem mais do que um tipo de Ethernet, ou do tipo de fibra óptica, ou comunicação por rede sem fio de longa distância aí. Então é a camada de enlace que limita. E ela vai ser diferente, a vazão de dados, dependendo de qual camada da pilha de comunicação a gente está avaliando. Isso aqui é uma coisa, às vezes, difícil de se prestar atenção, né? Quanto maior a fração composta de dados úteis, maior será a taxa de dados útil máxima em um meio de transmissão. Agora eu vou ter que retomar de novo aquele assunto sobre encapsulamento de dados. Quando a gente fala de encapsulamento, a gente vê que os dados transmitidos estão aqui, dados efetivamente carregados, e no meio de comunicação vai ser enviado esse quadro, ou frame, que contém alguma fração adicional que só foi adicionado a esse pacote, esse quadro, para funções próprias da rede. Então a gente tem que lembrar que, dependendo da qual parte da pilha de comunicação a gente está avaliando, a vazão de dados efetiva, que é aqueles dados efetivamente transportados, vão ser diferentes. Então, a vazão de dados avaliada pela aplicação, que seria, por exemplo, eu rodar aqui no meu navegador um daqueles testes de desempenho de taxa de dados, ela pode ser enganada porque ela não sabe quanto a mais de dados foi inserido e quanto está trafegando na rede de fato. Então, a taxa de dados realmente trafegando na rede ela é medida aqui embaixo, na quantidade de quadros trocados na rede, e ela é sempre mais alta, aqui embaixo. Olhando no meio de comunicação mesmo, a taxa de dados aparenta ser mais altas. Mas dependendo da pilha de protocolos utilizada, ou quantos protocolos foram utilizados, os dados disponíveis para aplicação, ou a taxa de dados disponível para aplicação, ela é mais baixa sempre. Um exemplo relacionado com isso aí, e que a gente consegue avaliar os três métricas de desempenho, é, hoje em dia, uma chamada por telefonia fixa, que, na verdade, também é transmitida por meio de uma rede digital de pacotes. Isso é transparente para os usuários nas pontas só. A perda de pacotes ela é muito baixa, quase zero, porque é bastante confiável essa rede e raramente vai falhar a comunicação por rede telefonia fixa. A latência é bem baixa, porque afinal essas redes, do ponto de vista da operadora, elas têm prioridade para ter exatamente um atraso mais baixo na propagação e os pacotes enviados de uma ponta a outra cheguem muito mais rápido. Eles têm menos dispositivos intermediários e dispositivos intermediários processam de uma forma mais simplificada. Não precisam ter aquela camada IP ou OSI inteira lá. Elas são bem mais simplificadas do ponto de vista da rede utilizada para telefonia, que está tudo por trás, vamos dizer, escondido na infraestrutura da operadora. Elas têm uma baixíssima latência. Tanto que se você fizer uma chamada telefônica ou fazer uma chamada de vídeo pela internet, certamente a chamada telefônica vai ter uma resposta muito mais rápida e quase nunca vai trancar, porque a perda de pacotes também é muito mais baixa. Mas ainda assim, essa chamada telefônica, a taxa de dados dela é super baixa. Porque afinal, só para trafegar a voz, é muito, muito baixa a taxa de dados. Tanto que é lá, com 56 kilobits por segundo, você já consegue reproduzir a voz com bastante qualidade e sem nenhum problema. Então, vejam os três conceitos. A perda de pacotes é muito baixa, é muito bom. A latência é muito baixa, é muito bom também e é adequado para aplicação. Mas a taxa de dados é bastante baixa. Então, comparando com o restante das aplicações de transmissão de dados, aí ela é modesta, bastante baixa. Mas essas três métricas de desempenho, elas são relacionadas. E é até interessante se pensar antes da aquisição de um serviço, como elas são oferecidas. Anteriormente, eu lembro que quando a maior parte dos assinantes aí utilizava a conexão tipo a DSL, utilizando o mesmo cabeamento de telefonia tradicional, mas com modificações da central e com modem específico na casa do assinante, existiam planos aí com baixa latência,
ou baixo atraso na entrega dos pacotes. Então, a operadora, ela dá preferência para aqueles assinantes que pagassem para ter um plano de baixo atraso, para fazer videoconferência, para fazer jogar online, coisa assim. Mas não eram os planos com maior vazão de dados. Eles ofereciam, talvez na época aí, 10 megabits por segundo, o plano mais rápido, que é razoável para uma série de aplicações já. Só que o atraso era alto, mas se você comprasse um plano que estava mais caro, ele talvez fosse oferecer só 5 megabits de velocidade, é menos, só que com um atraso muito menor. Uma latência, talvez, a operadora dizia aí, menos de 5 milissegundos. Mas você nunca sabe em relação a qual ponto de destino, né? Uma latência de 5 milissegundos, com certeza, não é a latência para comunicação com um local no Japão. É a latência para comunicação com algum local de referência no Brasil.